Volta com o cenário político. Hoje estamos entrevistando o padre Flávio Augusto, vigário-geral da Diocese de Mossoró. Ainda dá tempo de você mandar a sua participação aqui para o nosso cenário político. Vou mandar aqui um alô para o Osaniel Mesquita, vereador aqui de Mossoró, está acompanhando aqui, né, e atento a essas informações repassadas no nosso programa. E quem também está nos acompanhando é o João Arthur, de Natal. O João Arthur, ele acompanha aqui o nosso programa sempre, de segunda a sexta, 7h25 da noite. Ele está lá na capital, nos assistindo através do aplicativo TCM Play. Muito obrigado pela audiência de todas as noites. João Arthur, que também nos assiste lá na Rádio 95, no meio-dia, Mossoró. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o padre Flávio. A gente estava falando de todos esses protocolos, padre, e eu sei que o senhor vai, daqui a pouco, ter que se ausentar aqui do cenário político, mas eu queria saber o seguinte: as missas online, tudo o que as pastorais de comunicação aprenderam ao longo dessa pandemia, né, serão continuadas essas transmissões via internet, né? Esse é um ponto, acho que, bastante positivo desse período da pandemia, né? Nós já tínhamos essa possibilidade e agora descobrimos que podem ser muito bem utilizadas. Então, é importante lembrar que as paróquias estão sendo orientadas a não só continuar, mas ver como ampliar a transmissão dessas celebrações, né, para que realmente as pessoas possam participar de sua casa. Por isso, não precisa se apavorar que você vai ter não só o horário habitual, por exemplo, esse domingo às 11 horas da manhã, mas certamente na Catedral outros horários nós vamos transmitir como as demais paróquias. Eu acho que isso é extremamente importante nesse momento. O senhor já deu entrevistas aqui no programa A Luz, falando sobre o período que o senhor passou também aí com a Covid-19, e neste momento onde todo mundo está buscando uma adaptação, está buscando a fé também, né, nas missas online, tudo isso que a gente está vivendo, o senhor acha que é para passar uma mensagem para quem acredita em Deus, para quem não acredita, para quem é católico, para quem é evangélico? Só para a gente concluir a nossa entrevista, padre, o senhor acha que tem algum tipo de objetivo, tudo isso que a gente tem passado em todo o mundo sobre essa doença? Olha, Vonouve, eu não sei se tem um objetivo, mas eu acho que nós temos, Vonouve, diante de nós uma grande oportunidade. E às vezes a gente deixa passar, a gente perde oportunidades na vida, e eu espero que você que está me ouvindo agora não perca essa oportunidade. Eu não acredito que o mundo vá mudar, que vai ter grandes transformações, mas eu acredito que algumas pessoas, né, a partir do meu caso, a partir do que eu sofri, a partir do que eu senti, a partir do que eu vivi, certamente eu não sou o mesmo. Não é possível continuar sendo o mesmo diante de tudo que eu passei, e olha que eu não fui dos muito graves. Então, assim, eu acho que todos nós vivemos essa experiência da Covid, pelo isolamento, por algum familiar, por algum amigo que nós perdemos, né, ou por ter adoecido. Eu acho que o mais importante é agora, minha gente. A vida, ela é muito curta. Nós precisamos começar a compreender que nós começamos a descobrir que é possível viver com tão pouco, com coisas tão simples, e que agora a gente precisa continuar esta bela experiência de ressignificar aqueles elementos que estão tão próximos a nós e que nós desconsideramos ou não valorizávamos no dia a dia. Hoje, para mim, até tomar um banho ganhou um novo significado, à medida em que você passa por um sofrimento, em que você imagina que eu, que tive toda a assistência, né, fico imaginando os que não têm a assistência que eu tive. Ou seja, é preciso cada vez mais vivermos a dimensão de pensar no outro, a solidariedade e a descoberta de pequenas coisas do dia a dia que devem ser vividas com mais intensidade. Não vamos pensar que o mundo vai mudar. Tentemos, cada um de nós, mudar um pouquinho. Certamente o mundo pode não ser melhor, mas nós podemos ser melhores e contagiar com o bem os que estão próximos de nós.
Agora sim, só para a gente encerrar, realmente eu estou recebendo aqui alguns questionamentos com relação à festa de Santa Luzia. Eu sei que está cedo ainda para se falar na festa, nos moldes que a gente está vivendo hoje, com as preocupações, na verdade, que a gente tem hoje. Mas a diocese, né, a paróquia de Santa Luzia, já enxerga a festa de Santa Luzia 2020? Já sim, Volúvio, eu posso dizer também que eu tinha um compromisso às 19h30 com a coordenação geral da festa. Jogamos agora para as 20 horas, exatamente para poder conversar com você, com muito prazer, mas para dizer então ao telespectador, ao assinante da TCM, que assim, a comissão está a pleno vapor, trabalhando virtualmente, nossas reuniões são pelas plataformas digitais. Estamos planejando uma bela festa de Santa Luzia, se Deus quiser, dentro daquilo que nos for permitido. Claro que vamos ter que repensar muita coisa, mas eu garanto a você que estamos pensando em muitas coisas para a gente, no nosso lugar e naquele momento, o que for possível, nós tentaremos fazer. A comissão está muito empolgada para fazer o melhor. Padre Flávio Augusto, muito obrigado pela disponibilidade de vir conversar conosco aqui no Cenário Político TCM. Promessa cumprida, viu, Valéria? Estou entregando aqui, faltando 2 minutos, vai dar tempo de conectar bem aí para a reunião. Padre Flávio, seja sempre bem-vindo. Eu é que agradeço a você, a toda a TCM, porque acho que a TCM é cada vez mais não só a cara de Mossoró, mas agora é a da região toda, né? À medida em que já não é mais aqui na cidade. Eu acho que vocês fazem um belo serviço, um trabalho maravilhoso de formação, de informação, né? Eu acho que a gente se vê, sem dúvida alguma, na TCM. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Padre Flávio Augusto, vigário-geral da Diocese de Mossoró. A gente dá continuidade aqui ao nosso cenário político TCM, porque a gente tem mais assuntos para falar, porque a gente ainda tem tempo, né? Padre Flávio, como você ouviu aí, ele segue aí para uma reunião online para debater, para falar sobre a festa de Santa Luzia 2020. Você de casa, se tem alguma dúvida com relação a este retorno gradual das atividades religiosas, mais em específico voltada aí, né, para a Igreja Católica, acesse agora o www.diocesedemossoró.com.br. Lá tem o decreto na íntegra, né? Na verdade tem aí as recomendações na íntegra por parte, né, dos que fazem a Igreja Católica no Rio Grande do Norte, né, suas lideranças, a Arquidiocese de Natal, a Diocese de Mossoró, a Diocese de Caicó. Só para deixar aqui bem claro, né, é um documento, né, com 4 folhas, né, com 4 páginas, que tem mais de 30 pontos, que você pode aí ver, ler e saber certinho como que você vai se comportar a partir do dia 15 de agosto. Lembrando que a Igreja Católica vai repassar orientações específicas, detalhadas, vai divulgar vídeos. Nós aqui da TCM também vamos repassar todas essas informações para todos os nossos telespectadores. A TCM que continua transmitindo as missas dos domingos, né, às 11 horas da manhã, ao vivo, aqui na tela da TCM HD. A Rádio 95 também continua a sua transmissão para que você, que não pode se deslocar até a Catedral, para que você acompanhe ao vivo aqui na tela da TCM. Virando de assunto, mudando a pauta, a gente fala agora sobre a reforma da Previdência Estadual, aqui do Rio Grande do Norte. O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza, anunciou na sessão desta terça-feira que não há quórum para a votação da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. O anúncio foi depois dos líderes dos 3 blocos partidários informarem que estão em obstrução para essa PEC. Os blocos em obstrução são formados por PL e PT, PSB, PSOL e republicanos Avante e PROS. Esta é a 6ª sessão consecutiva sem quórum para a votação da reforma. E aí, a partir de agora, a gente vê que, não existindo esse quórum, vai ficar ainda mais difícil, né, para que o governo aprove essa medida, essa proposta. O prazo estabelecido em portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
do Ministério da Economia aos estados com déficit no sistema previdenciário termina na próxima sexta-feira, dia 31, para a aprovação de ajuste nas regras de aposentadoria dos servidores estaduais. Ou seja, o prazo já está se findando. E o que a gente observa é uma verdadeira novela mexicana sobre a aprovação dessa reforma aqui no Estado. O governo possui 13 votos para a votação, mas precisa de 15, porque é necessário uma quantidade aí, né, e inclusive que forma o quórum qualificado desses 15 deputados para a votação. O governo precisa desses 2 votos da oposição, que ainda não tem. Alguns deputados colocam que é preciso haver ainda mais diálogo sobre essa proposta, como, por exemplo, sobre mudanças nas questões relacionadas às alíquotas. Outros deputados, eles querem que a votação ocorra de forma presencial, ou seja, que eles não se reúnam por via online, como está acontecendo hoje, e que eles vão até o plenário da Assembleia Legislativa fazer essa votação e fazendo com que exista uma maior dinâmica na aprovação desta PEC, proposta de emenda à Constituição, que é relacionada à reforma da Previdência. Então, esse embate do governo do Estado faz com que, pelo menos de início, né, pelo menos quando é colocada aí essa norma de que existe uma portaria do governo federal, né, pedindo para que os estados façam essa aprovação até o dia 31, que o governo não vai conseguir. E aí vem uma outra questão. Será que o governo federal vai aumentar o prazo para a votação da reforma da Previdência? A gente só vai saber depois do dia 31, porque se o governo do estado deixar de receber recursos federais ou ficar inadimplente para estes recursos junto ao governo federal, aí complica ainda mais a situação financeira aqui do estado, que o governo diz que é necessária essa aprovação, porque o déficit mensal é de algo em torno de 140, 150 milhões de reais por mês. Então, é um problemão que o governo precisa resolver. Hoje, completou a 6ª reunião sem o quórum qualificado, sem a maioria dos votos e com a pauta obstruída. Aí é que a coisa não acontece, aí é que a votação não ocorre. A governadora disse que se não for aprovada esta reforma que está lá, né, a Assembleia poderá adotar a reforma que foi aprovada pelo governo federal. Vamos aguardar. No bairro do Sumaré, uma rua tem se tornado um verdadeiro problema. Como se não bastasse a falta de calçamento, agora eles estão lidando com um verdadeiro matagal. Rápida olhada no local já dá para perceber a situação de abandono nesse trecho do bairro do Sumaré. Sem estrutura, das 50 casas que contamos por aqui, apenas 20 têm famílias morando. E o motivo é que a maioria abandonou suas residências por falta de estrutura no local. A faixa já indicava: por aqui o calçamento não chegou. Situação complicada para quem mora aqui na rua Francisco das Chagas de Medeiros, no bairro do Sumaré. Isso porque, além da falta de calçamento, que é bem visível, o pessoal também sofre com a quantidade de mato no local. É tanta vegetação que mais parece uma floresta. O mato está por todos os lados, na casa dos moradores, no meio da rua, até a placa de vende-se sumiu no meio do matagal. A única coisa que apareceu por aqui foi esse pé de maxixe e muitos insetos. Nas imagens, o pouco do que os moradores estão encontrando dentro de casa, por causa da vegetação. E na rua, mais transtornos. Que era um buraco aqui em frente à minha casa. Eu encontrava muita dificuldade aqui quando chove, né? Encontrava não, encontro ainda, muita dificuldade, então a gente teve que se ajudar aqui, eu e os meus vizinhos, e a gente acabamos aterrando um pouco aqui, não resolveu a situação, mas amenizou, né? O mato também representa o risco de várias doenças. Dona Cleide que o diga. Além assim da estrada que fica ruim o acesso, ainda tem um problema dos mosquitos da dengue. Eu tive chikungunya 2 vezes por causa desse mato. E minha mãe, meu filho também teve dengue, meu esposo teve dengue também, sabe? A gente todo dia é uma peleja por causa desse mato, porque vem bicho também, sabe? A Prefeitura de Mossoró informou que várias ruas do Sumaré estão recebendo o trabalho de pavimentação e em breve deve chegar no local.
Já sobre o mato, a equipe de serviços urbanos da Prefeitura vai até a rua verificar a situação. Pois é, tem algumas ruas aqui de Mossoró que sofrem, né, com essa problemática de falta de estrutura, de calçamento, falta de asfalto, precisa de tapa-buraco, precisa de uma limpeza, né, mas a gente observa que em alguns bairros essas ações estão chegando, né? A gente sabe que a cidade é grande e que precisa, sim, de investimentos nessa questão, né? Mas realmente a gente vendo essas imagens para a gente ficar refletindo, né, sobre como que deve ser esses serviços, essas melhorias para toda a população. Afinal de contas, ninguém quer morar numa rua sem pavimento. E eu acho que todo político quer que as ruas sejam pavimentadas, para ver, obviamente, aí as pessoas agradecendo e não reclamando. O pessoal lá do Sumaré está reclamando agora, tomara que essas ações realmente possam chegar, possam transformar as vidas daquelas pessoas. A gente fica de olho sempre e você de casa, se tiver acontecendo alguma situação nesse sentido, manda aqui para a gente, que a gente faz a reportagem, que a gente leva a reclamação até a Prefeitura de Mossoró. O que não pode é passar 20 anos para poder calçar uma rua. A gente está vendo algumas ruas aqui de Mossoró que agora é que estão vendo uma pedra de paralelepípedo. Então, não pode acontecer isso. Se a Prefeitura de Mossoró buscou aí recursos e tem para investir nessa questão de infraestrutura das ruas, que aplique esse dinheiro que possa trazer essas melhorias. São agora ao vivo, 8h08. Nosso programa está chegando ao final. Gostaria de agradecer a audiência de você que nos acompanha. Gostei da mudança aí das câmeras. Valeu, muito bem. Está chegando ao final mais uma edição do Cenário Político TCM. Tem aqui a participação, só para a gente encerrar, para a gente finalizar aqui. Ela disse o seguinte: tenho mais de 60 anos e ela está dizendo que não haverá missas, porque tem mais de 60 anos e é diabética, não haverá missas para pessoas nesse perfil. A Fátima, né? A Lúcia de Fátima. Vai chegar o momento de todo mundo retornar. É só ter um pouquinho de paciência, a vacina vai sair, todo mundo vai poder assistir suas missas ali no cantinho que gosta nas igrejas. Vamos torcer por isso. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta às 7h25. Até lá, um abraço.